pessoal, tudo bem? Hoje eu estou de volta aqui para contar umas histórias para vocês sobre avistamentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que se você é evangélico e tem uma opinião muito rigorosa formada a respeito do assunto e tem preconceito, então eu já vou pedir de antemão para você sair desse vídeo, procurar outra coisa e largar a mão disso, como dizem por aqui. Agora, se você tem a mente um pouco mais aberta e quer ouvir uma versão nova desses fatos, então permanece que você vai ter uma boa história para ouvir. Uma não, aliás, duas. E o vídeo de hoje é sobre avistamentos de OVNIs por evangélicos. Porque eu sou evangélica, eu sou de uma determinada denominação religiosa, evangélica pentecostal, e esse assunto é um assunto tabu. E o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Bom, tudo começou quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, entre 6 e 7 anos de idade. Eu morava na cidade de São Paulo, na capital, em um bairro chamado Vila Arapuá. E todos os dias eu ia ao prezinho em uma perua. Tinha um rapaz que buscava as crianças em casa e as levava para uma creche no bairro de São João Clímaco. Então, era muito corriqueiro na época as pessoas soltarem balões na cidade. Mas esses festivais de balões eram muito mais comuns nos finais de semana. E, como é sabido pelas pessoas que testemunhavam esses festivais ou esses gestos de soltar balões, eles tinham que acender à custa de velas, pequenas velas que eram colocadas na base dos balões, para que a combustão produzisse ar quente e levantasse os objetos céu acima. E assim, eu não tenho nada contra balonismo, eu acho bem legal, desde que no ambiente certo, né? Porque balão na cidade grande traz problema para a defesa civil, porque ele vai cair em fiação elétrica, vai causar incêndio, vai causar um monte de transtorno. Mas eu não vou me delongar nisso, porque isso não é parte do vídeo. O que eu quero relatar? Que naquela época eu visualizei um objeto estranho sobre uma escola, nas imediações de São João Clímaco, e aquele objeto não era um balão. A meninada toda olhava pela janela da Kombi e falava, olha, é um balão com formato de piano. Era um objeto de formato negro, metálico, aliás, de formato, parecia um piano mesmo, mas ele tinha uma espécie de uma carenagem, uma parte exterior negra e metálica, né? E depois disso, isso é muito que eu consigo lembrar, porque já se passaram muito mais de 30 anos. Bom, enfim, algo que nem adiantou comentar com meus pais, que eles ignoraram, coisas de criança. Bom, depois de muito tempo, são recorrentes os meus sonhos com esses objetos. E nesses sonhos, é sempre o ambiente de uma invasão. O cenário no sonho são invasões, as pessoas estão extremamente apavoradas, correndo, seja com céu claro ou céu escuro. Eles chegam em esquadras, numerosos artefatos no céu, com vários tipos de formações em V, ou dispersos, aleatórios, e causam grande comoção e eu acordo. Então esses sonhos são recorrentes. E, coincidentemente, aconteceram 2 eventos que eu vou relatar no vídeo de hoje. O primeiro foi o avistamento no meu local de trabalho, e o segundo foi o avistamento em uma rodovia aqui do estado de Mato Grosso. Não são muito incomuns os relatos em regiões como Chapada dos Guimarães e Barra do Garças, ditos pelos ufólogos brasileiros como hotspots. Então eu vou começar documentando primeiramente o caso da escola. Avistamento na escola. O caso da escola aconteceu em uma escola de Cuiabá. Eu não vou dizer o nome, e por se tratar de um evento que não houve oportunidade de ser feito um registro fotográfico, eu recorri a desenhos estes que estão no vídeo. Então foi em meados do mês de setembro do ano de 2011, eu estava gestante, eu estava na sala dos professores por pelo menos 4 horas. Para as pessoas que não sabem, eu sou professora, e era um ambiente bastante frio, estava climatizado, e eu cheguei no início do turno da tarde e lá permaneci até mais ou menos umas 4 horas. Depois de todo esse tempo, eu me levantei meio que mecanicamente da mesa onde eu estava sentada. Saí pela porta da sala dos professores e fiquei no pátio, olhando para o horizonte, como no desenho, onde você vê em perspectiva uma caixa d'água de trás de um dos pavilhões. Eu estava em frente a este pavilhão
Eu procurei me representar como sendo essa figura que veste um vestido roxo. E, curiosamente, todo o ambiente, o tempo, pareceu congelar. Parecia que as crianças ouviam o toque de sinal para troca de turnos, o pessoal saindo da quarta para a quinta aula, era um finalzinho de tarde, e eu assim, fiquei estática, olhando para o horizonte, parecia que tudo era em câmera lenta ao meu redor. E eu avistei no céu um objeto de forma atípica, que tinha uma carenagem dourada, metálica, bem chamativa. Então, só havia um colega ao meu lado. Eu falei, fulano, olha, você tá vendo? Ele falou assim, não, eu não vejo nada. Ele, coincidentemente, era míope. E o que que aconteceu? Em fração de segundos, este objeto desenvolveu uma trajetória aproximadamente diagonal e desapareceu. Eu fiquei por muito tempo procurando referências a algum avistamento naquele dia na cidade de Cuiabá e nada encontrei. Curiosamente, eu assisti a um programa do History, onde na mesma data, um casal de uma família no Chile, que não está numa posição, numa coordenada geográfica muito distante de Cuiabá, também teve o avistamento de um objeto, mais ou menos com as mesmas descrições do objeto, do artefato que eu vi sobrevoando a escola onde eu trabalho. Avistamento na rodovia. O segundo evento foi no ano de 2014. Eu estava na cidade de Ponte de Lacerda, no dia 1º de janeiro, numa virada de ano novo na casa da minha irmã. Então, quando amanheceu, por volta das 2 horas da tarde, nós passamos o dia e por volta das 2 horas da tarde eu conversei com meu esposo e comuniquei a ele a decisão de voltarmos para Cuiabá. Algo que ele imediatamente concordou comigo. Então, são aproximadamente 500 quilômetros de distância entre essa referida cidade e a capital Cuiabá, e de forma que nós pegaríamos a rodovia durante a noite, inclusive. Nas imediações de um local chamado Cacho, tem uma série de montanhas, mas seriam assim montanhas de pequena altitude, colinas suaves, próximas à rodovia, uma área até de mineração. E assim, no horizonte era em torno de 5 da tarde. Eu dirigia e eu avistei um objeto semelhante a um brilhante lapidado. Um brilhante desses que você vê em solitário, extremamente veloz. Ele descrevia uma trajetória horizontal, retilínea, a uma velocidade absurda. Aquele objeto estava a uma distância enorme, uma distância incalculável, mas a gente percebia que ele era extremamente brilhante e de perto não deveria ser um artefato de pequeno tamanho. Eu falei para o meu esposo, falei, olha, você está vendo aquele objeto no céu? Meu esposo é cético e ele não gosta que fale em assuntos vinculados à ufologia. Ele falou, eu não estou vendo nada. Não me fale mais deste assunto e você presta atenção no trânsito para que a gente não sofra um acidente. Então eu continuei dirigindo, estava curiosamente o sol poente já e a lua em evidência, e não era uma estrela, óbvio que não, não era satélite, porque a velocidade era absurda, como no desenho feito, que está nesse vídeo, aparece como um artefato de brilho extremamente, como que eu diria para vocês, um brilho fulgurante, né? Parecia um brilhante, um enorme brilhante no horizonte, descrevendo uma trajetória retilínea e não muito distante da Lua como um referencial. Então eu fiquei também bastante perplexa. Então não é uma coisa muito legal a gente comentar as coisas com as pessoas, com a maioria das pessoas, elas nos ignoram, há uma tendência da população em geral de desacreditar, enquanto que em relação à minha religiosidade, as pessoas da fé acreditam que isso é uma obra de procedência maligna, né? Eu não sou a pessoa mais exemplar dentro da minha religião, mas eu procuro seguir os estatutos da minha fé. Não sei por qual motivo tive esses avistamentos, eu tenho um mínimo de esclarecimento para conseguir distinguir o que é um artefato construído por seres humanos e o que é algo diferente, que não tem uma explicação muito plausível. Então, esse é o meu relato de hoje. Se vocês também já tiveram experiências do tipo, comenta aqui, conta para mim, faz as críticas. E eu quero dizer o seguinte, que independendo
no que seja, nada disso vai abalar a minha fé em Deus. Eu achei sempre muito curioso que todas as pessoas que tiveram avistamentos ou outros tipos de contatos muito mais agressivos ou próximos, que se lembraram de orar e clamar a Deus, elas foram libertas desse tipo de circunstância. Eu pessoalmente creio que são entidades de natureza interdimensional e que não são benignas, tá? Eu acho que são entidades que causam efeitos aí adversos nas pessoas. Eu não vejo nada de benéfico nisso. Espero que Deus me guarde. Não estou com nenhuma vontade de ter um contato maior que um avistamento, né? E respeito quem concorda também. Se você gostou, dá um like. Eu preciso de inscritos para o meu canal. Faça as sugestões de vocês e o canal precisa crescer. Compartilha, curte, comenta e se inscreve. Ativa o sininho para receber notificações. Eu espero que todos vocês tenham gostado e que eu possa encontrá-los novamente nas próximas publicações. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.